Alunas e alunos, chegamos então na nossa primeira aula, Memória, Sociedade e Formação. E para essa aula eu gostaria que vocês lessem um poema bastante conhecido de Bertolt Brecht, que é Perguntas de um Trabalhador que Lê. Esse poema ele está disponível na trilha de aprendizagem do nosso ambiente virtual e a partir dele vocês podem ver como o autor nos convida a refletir a respeito dos sujeitos, homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras que muitas vezes não entram para o rol de nomes da história. Essa discussão está relacionada ao conceito central dessa disciplina, que é o de memória. Então, como será que esse trabalhador, e nós poderíamos atualizar a pergunta a essa trabalhadora que lê de Brecht, aparece ou não na memória nacional, na história nacional construída, na nossa sala de aula e também no nosso dia a dia? E para pensarmos o conceito de memória, eu gostaria de iniciar destacando que ele é um conceito polissêmico que pode ser pensado a partir de diferentes disciplinas, diferentes campos teóricos. Nós temos abordagens mais filosóficas, como a de Paul Ricoeur, na obra A Memória, a História e o Esquecimento, no qual o autor aborda uma perspectiva fenomenológica da memória, tentando entender como ela passa para um processo de construção da história. Podemos também identificar perspectivas mais sociais, como a de Michel Pollack em Memória e Identidade Social ou a de Hal Bax em A Memória Coletiva. Bom, considerando então a pluralidade de abordagens da memória, nesse componente nós vamos olhar para ela enquanto um fenômeno social. No entanto, é importante lembrarmos que outros autores apresentam outros olhares, como, por exemplo, Paul Ricoeur. Mas o que seria então a memória? Como ela se constitui? Como ela faz parte das nossas vidas? E um dos autores que nos ajuda a pensar é Michel Pollack, em textos como Memória, Esquecimento e Silêncio ou Memória e Identidade Social. Ele nasceu em Viena, na Áustria, em 1948, morreu em Paris em 1992, formou-se em Sociologia, foi orientando de Pierre Bourdieu e nos textos que nós sugerimos aqui no componente, eles são resultados de conferências, o que torna essa leitura muito mais agradável, muito mais fácil e que permite, inclusive, pensar elementos para as nossas práticas educativas na sala de aula. No texto Memória e Identidade Social, ele nos propõe articular memória e identidade social a partir da pesquisa em História Oral, que será tema da nossa segunda aula deste componente. Então, para Michel Pollack, a memória ela é um fenômeno que pode ser tanto individual quanto coletiva. Enquanto fenômeno individual está relacionado a elementos próprios do indivíduo, do sujeito, mas que não se excluem de um fenômeno que é construído no coletivo. Isso faz com que a memória ela circule tanto entre o individual e o coletivo, constituindo sujeitos e coletividades. Seja ela individual ou coletiva, a memória é um fenômeno que está submetido a flutuações, ou seja, ela vai sofrer transformações. A memória é um fenômeno do aqui e do agora, do presente, que remete a elementos do passado. Dessa forma, o que nós lembramos hoje é diferente do que lembramos ontem e do que lembraremos amanhã. A memória, ela não é apenas o que lembramos, mas como o próprio Paul Ricoeur destaca, ela é a relação entre lembrança e esquecimento. E apesar das diferenças entre Paul Ricoeur e Michel Pollack, essa aproximação da construção é pertinente para a nossa reflexão. Para o Michel Pollack, a memória ela é composta por três elementos constitutivos, seja ela individual ou coletiva, que são os acontecimentos, que podem ser vividos ou vividos por tabela, como chama o autor, os personagens, as personagens e também os lugares,
que alguns deles vão se constituir como lugares de memória, lugares de comemoração e também os chamados monumentos. Então, na página 5 do texto de Michel Pollack, publicado em 1992, ele afirma, peço permissão para ler: podemos, portanto, dizer que a memória é um elemento constituinte do sentimento de identidade, tanto individual como coletiva, na medida em que ela é também um fator extremamente importante do sentimento de continuidade, de coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua construção de si. O autor afirma ainda que, se é possível o confronto entre a memória individual e a memória dos outros, isso mostra que a memória e a identidade são valores disputados em conflitos sociais, intergrupais e, particularmente, em conflitos que opõem grupos políticos adversos. Essas reflexões nos fazem pensar a respeito da importância de discutirmos a memória. A memória, enquanto fenômeno do presente, é também um fenômeno político, mobilizado por diferentes grupos em diferentes momentos históricos. Então, nós podemos entender que, ao falar de memória, estamos falando desse fenômeno complexo, visto e analisado a partir de diferentes perspectivas. A partir de Pollack, trazemos ela então para pensar os acontecimentos, personagens e lugares, enquanto um fenômeno que pode ser coletivo ou individual, estando ambos submetidos a seleções, flutuações e conflitos do tempo presente. Vamos saber um pouquinho mais sobre história, memória, identidade, história oral nos nossos próximos encontros. Eu gostaria que agora vocês lessem então o texto indicado de Pollack. Além disso, vissem, analisassem o material extra indicado e assistam a um vídeo, uma animação que vai nos fazer refletir um pouco a respeito das camadas da memória. Vamos seguir juntos e juntas?